Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo, dá um recado importante. Você sabia que esse aqui é um outro canal da GTEC Informática? Exatamente, ele é voltado só para mostrar os reparos feitos nas unidades da GTEC Informática. Então por isso, confere sua inscrição aí, porque provavelmente você nem deve estar inscrito nesse canal, beleza? Agora segue o vídeo, valeu! O Ítalo agora tá aqui com esse notebook, acabou de pegar para começar o reparo. E aí, Ítalo, qual que é o problema desse notebook? O notebook Dell, que a gente disse que enquanto utilizava HDMI ele parou de funcionar. Não entendi direito o relato, mas é algo nesse sentido. Mas o importante é o seguinte, ele não liga. Se a gente conectar a fonte, não acende aqui que a fonte foi conectada. Se a gente aperta o botão Power, ele dá uma piscada aqui, ó, mas não liga. Então, a gente vai desmontar, vai verificar qual que é o problema desse equipamento. O Ítalo já desmontou aqui o equipamento. Eu desmontei por cima aqui. Deixa eu ver se ele está recebendo aqui os 19. Tem 19 na placa. Aqui eu vou fazer só as medições básicas, tá? Por cima. Porque eu não vou olhar o esquema por enquanto, que se for uma coisa simples não tem por que eu abrir. Eu vi ali já que tem 3.3 na BIOS. Vou mostrar de novo aqui. 3.3 nas duas BIOS aqui. Ainda não sei o que elas duas fazem. Deixa eu ver se por acaso essa alimentação é da bateria. Desconectar aqui. Zerado. Conectar a bateria. Não era da bateria. Então a fonte está alimentando a placa, mas ela não liga mesmo assim. Eu sei que o botão Power está funcionando, porque quando a gente aperta tem uma luzinha aqui. Então é um problema mais complexo. Vou desmontar. Vou olhar primeiro o processador, porque o relato do cliente, no relato ele disse que ele estava utilizando o HDMI e danificou. Então, geralmente quando entra curto pelo HDMI, muitas vezes danifica o PCH, o que é uma pena. E a gente vai torcer para que não seja esse o caso. Eu percebi que ele parece que está mexido aqui na região da BIOS. Eu vou mostrar mais de perto aqui que é melhor. Então parece que essas BIOS alguém tentou fazer. Eu vou conferir esses arquivos primeiro. Retirar essa placa daqui. Ver se tem alguma coisa muito óbvia danificada. Se não tiver, aí eu vou abrir o esquema e seguir a sequência de start e começar a análise mais aprofundada. Vamos embora. Continuando aqui com o Ítalo. Geralmente, quando tem algum problema relacionado à porta HDMI, essa aqui é a porta HDMI do equipamento, né? E quem controla ela é essa região do processador no notebook que se chama PCH. Em placa-mãe, geralmente ela é separada, aqui ela é integrada ao processador. Então ele pode ter até alguns filtros aqui, alguns componentes que controlam a tensão, mas o controlador mesmo dela é o PCH. Então o que está acontecendo? A gente liga ele não está ligando e está esquentando algumas regiões da placa. Está esquentando, como dá para ver aqui na câmera térmica, está esquentando na região do PCH do processador, está esquentando bem ali, onde eu vou mostrar já já, e na alimentação do PCH do processador. Onde está esquentando ali nessa região, onde esquenta mais, é apenas um controlador do USB 3.0. Ele recebe 5 volts, tem algumas saídas aqui. Então eu já retirei ele, só que ele não é o problema. Ele tem resistência, vou mostrar aqui. Peraí. 64 ohms, tem resistência aqui.
aí aparece resistência nos outros terminais e por isso ele esquenta. A tensão vai passar aqui e quando tem resistência ele esquenta. Mas eu vou retirar ele aqui e mostrar rapidão. Tira aqui. Que assim que eu tiro o componente, a resistência aqui some. Tem essa de 166, que era a entrada dele. Só que nos outros terminais onde tinha resistência, só tem esse pino do meio, e esse pino do meio dá pra ver aqui que é terra, mas nos outros aqui não tem nenhuma resistência. Então não tem nada a ver com esse componente, ele apenas está recebendo o curto de algum lugar. Já dá até para colocar ele aqui de volta, não tem por que testar mais. Segui essa tensão, né? Identifiquei que quem gera essa resistência aqui é o Super I/O. Aí que eu me enrolei. Poderia ser um problema no Super I/O se não tivesse esse outro problema aqui do PCH tá esquentando. E se a gente for ver aqui, ele não tem curto aqui, não tem porque ele esquentar antes de ativar as outras fontes. Ele é uma fonte que, se a gente seguir o diagrama aqui de power, ele é um dos últimos a ligar do equipamento. Primeiro as tensões principais sobem, não vou conseguir mostrar aqui direito. A gente vê aqui, ó, tem as tensões primais. Esse aqui é o diagrama que diz quais que são as tensões que aparecem primeiro. E o PCH tá aqui, ó, uma das últimas, tá vendo? Então não tem porque ele está energizando e está esquentando. Isso me leva a crer que o PCH desse processador está danificado. Outro problema é esse Super I/O, ele é fora do comum, é difícil de encontrar. E ele também não está com nenhuma resistência. Essa resistência nele só está aparecendo. Pode ser que só esteja aparecendo por conta da resistência que tem no PCH, de quando o equipamento liga. E eu percebi que sem o componente, que ele é só um filtrozinho, a única coisa que esquenta é mesmo quando a gente liga a fonte é o próprio PCH. Então esse processador possivelmente ele está danificado. O que a gente pode fazer aqui é só trocar esse Super I/O, mas se a gente encontrar, só que seria só por desencargo de consciência, muito possivelmente não tem relação com ele. Então possivelmente aí vai ser mais um sem reparo e a gente vai ver se tem mais alguma outra opção. Nosso técnico Ítalo agora tá aqui com o notebook, né, Ítalo? Isso, eu tô com esse Samsung, ele tá desligando durante a utilização. Ó, que bom que deu pra pegar na câmera. Eu já tinha medido as temperaturas dele, ele não tá com problema de temperatura. O cliente tentou formatar, não conseguiu e o problema não resolveu. Eu coloquei meu sistema também para verificar se era sistema corrompido, tela azul, alguma coisa, mas não, ele tá desligando direto. E a Mari me lembrou que esse equipamento ele geralmente tem problema num componente chamado Neck Token, que se esse modelo tiver eu vou mostrar aqui. Mas aqui eu não vou tentar iniciar o sistema de novo, porque não tem porquê. Ele está desligando, ele funciona um pouquinho e depois desliga. Vou desmontar ele aqui para iniciar a análise. Continuando aqui com o nosso técnico Ítalo. Primeira coisa que eu fiz nesse notebook foi fazer testes com outros processadores, porque o processador dele ele é soqueteado, que é esse aqui. Então eu testei com o meu outro processador, testei com outras memórias e apesar de ter mudado o sintoma, ele só demorou mais para desligar, ele não resolveu o problema. Então provavelmente algum problema na placa mesmo, não no processador. Eu fiz alguns testes mais longos, né? Por isso que a gente até tá voltando nele no outro dia para ter certeza.
E eu também vi ele com a câmera térmica. Nada está aquecendo fora do normal aqui. Então eu imagino que seja um problema nesse componente aqui, que é o PCH, que é o único componente que poderia estar causando esse desligamento inesperado sem estar em curto. Porque se a gente for medir aqui as fontes dele, nenhuma delas está em curto. Então, se não tem curto na placa e não tem nada funcionando intermitente, poderia ser algum capacitor em curto que estivesse esquentando muito. Eu já verifiquei essa parte com a câmera térmica e não encontrei. Ou poderia ser o próprio PCH, porque essa placa ela não tem mais nada, ela só tem um PCH, as tensões primárias e secundárias. Portanto, eu vou tentar encontrar esse PCH. É um SLJ4C, eu não sei se eu ainda tenho aqui na unidade, eu acho que não. Se não tiver, eu vou ter que pedir para ver se alguém tem em outra unidade da GTEC. Mas tudo indica que seja ele, mas pela experiência mesmo, esse componente costuma dar problema. E aí, Ítalo? Bom, eu verifiquei em todas as unidades aqui da GTEC, a gente não encontrou aquele chip para comprar, é um SLJ8C. Então eu verifiquei se tinha no Brasil, a gente não tem no Brasil para comprar. Então esse aqui vai ter que ser importação. A gente passou a situação para o cliente. Se ele autorizar, a gente vai fazer o pedido do chip, porque o prazo é muito grande, então a gente precisa que ele autorize. E de toda forma, precisa que ele autorize para a gente continuar. Então a gente não sabe se vai ter uma continuidade. Mas possivelmente trocando o chip PCH vai voltar a funcionar, que é a única coisa que poderia estar desligando ele.